Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma entrevista com uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos, Gilson. E ele vai apresentar para a gente uma coisa muito interessante, muito importante. Olha só o nome. Nós somos raras. Daí vocês já podem ter uma ideia da importância que tem essa entrevista. Antes, porém, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Aperte lá o sininho para poder receber novas postagens e dê um like. Isso ajuda bastante a nos manter no ar com mais informações para vocês. Mas vamos lá. Gilson, quem que é o meu amigo Gilson? Eu conheço uma parte do Gilson. A outra, eu fiquei sabendo agora e fiquei assim emocionado. Quem que é o Gilson? Olá, boa tarde, Reginaldo. Tudo bem? Graças a Deus. Eu sou um brasileiro como milhões de outros brasileiros, igual a todo mundo. Eu tenho alguma diferença desses todos aí, mas eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Eu tenho três filhas, né? A mais velha já me deu dois netos, e outras duas que é o que você citou aí como raras. Elas têm uma deficiência rara de inatas no metabolismo. E é isso. Eu sou um petroleiro, petroleiro não deixa de ser, né? A vida inteira petroleiro, trabalhei com o Reginaldo realmente muitos anos, e a gente costuma dizer que a gente quebrava para o Reginaldo arrumar. Então a gente mantinha o emprego dele lá, quebrando as coisas para ele arrumar. Verdade. Vamos lá. Eu gostaria de saber o seguinte: esse canal ele tem o objetivo de falarmos sobre memória dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu ambiente de trabalho. E o seu trabalho, eu sei que vai muito mais além do que operar válvulas na Petrobras. Você tem um trabalhão em casa que não é fácil, é um segundo trabalho, mas muito mais importante. Eu gostaria de saber o seguinte: eu sei que você tem duas meninas, elas têm um problema. Eu vou deixar que você fale para eu não cometer erros. E eu gostaria de saber a dificuldade que você teve ao criá-las para ensinar, porque eu sei que elas têm uma dificuldade muito grande no aprendizado. A doença delas se assemelha muito ao autismo, mas é muito mais, as dificuldades são muito maiores. Como que você fez para ensinar essas meninas, para que elas memorizassem as tarefas mais simples que é que nós temos dentro de nós para nos mantermos vivos? Como que você e a sua esposa trabalharam com a memória dessas meninas? Bom, Reginaldo, quando a gente conversou um pouco antes dessa gravação, falei, mas meu Deus do céu, como é que eu vou explicar o que é que eu fiz para ensinar? Como é que foi isso tudo? Eu falei, pô, não tem jeito. Depois eu fiquei pensando, falei, poxa, tem muito jeito, né? Bom, memorização. A memorização das coisas para elas é mais complicado do que para os outros. Evidentemente, elas têm deficiência intelectual. Mas não foi diferente do que ensinar uma criança normal. A única real diferença aí é que o número de vezes que você precisava fazer para que entendessem é muito maior. Quando você explica para uma criança normal para fazer assim ou assado, ela entende rápido. Elas não entendem. Você tem que fazer, você tem que mostrar como é que faz, você tem que dar o exemplo, né? Apesar da deficiência mental, elas até hoje, quando estão com um papel, alguma coisa na mão, ficam me procurando para saber onde é que joga o lixo. Né? Elas procuram isso. Isso é coisa que memorizaram daquilo que foi ensinado. Né? Então, foi isso. Foi no dia a dia, foi testando, foi vendo como faz, foi tentando aprender. Quando ela nasceu, a Daniela, né, das duas, a mais velha, a gente não tinha ainda internet, não tinha Google, ou se tinha,
não tinha acesso ainda, não era uma coisa fácil, né? Ela tem 40 e... vai fazer 44 em abril agora, né? Então, a gente acho que não tinha nada disso naquela época. Então, eu tive que aprender ali na raça mesmo, eu e a mãe delas, né? Aprender na raça como é que se ia tomar essas providências aí para ensinar as coisas para elas. Mas não foi diferente dos outros, não, Reginaldo. Foi igual, porém, com muito mais insistência. Tá, me É fala um isso. pouco o que que é essa doença, Gilson? Como que ela age no corpo? Então, eu vou tentar explicar, mas eu não sou um expert do assunto, eu só me interessei e muito pelo assunto, claro, depois que elas foram diagnosticadas com isso. Todos nós produzimos um negócio chamado creatina, né? Todos nós metabolizamos isso no corpo, no fígado e me parece que um pouco no rim também. E nós dependemos dessa creatina para os músculos, né? E para o cérebro. Abrindo um parênteses, é muito comum você ir nessas lojas de suplementos, para quem vai para academia e malha, caramba, de comprar latas grandes de creatina e tomar creatina para fortalecer os músculos. É a mesma creatina, é essa daí. Nós fabricamos isso, nós produzimos isso. Só que elas não produzem. Elas simplesmente vieram com um defeito genético que impossibilita a produção da creatina. Então, elas não vão para os músculos, elas não vão para o cérebro, elas vão para o músculo e vão para o cérebro. Nós dependemos dela, todos nós dependemos da creatina para ter uma vida normal. E elas não têm, elas não produzem creatina. E a gente descobriu isso tardiamente, né? A gente veio descobrir isso no final de 2018 e a partir de janeiro de 19 já, a gente já começou a ministrar, a dar para elas a creatina, tá? Tem mais outras coisas que chama ornitina, tem outras coisas que são como é que se diz? A alimentação delas tem todo, elas não podem comer muita proteína para você ter uma ideia, é bastante complicado. E o assunto aqui seria muito extenso para falar para você. Mas o que a creatina provoca no ser humano quando a falta dela existe? Você tem, a primeira coisa, a deficiência intelectual. O nível pode não ser o mesmo, mas todos têm deficiência intelectual. Eu ia até comentar sobre você passa o dia inteiro gastando energia, principalmente no cérebro, né? Sim, Principalmente usando memória, né? sim. E chega de noite, você vai dormir para repor tudo isso, o organismo vai lá procurar o reservatório de creatina no cérebro. Chega lá, no caso delas, não encontra. O que acontece? Ela fala, pô, a bateria está arriada e eu não consigo recuperar. Chega no dia seguinte, vai fazer tudo de novo, vai gastar energia tudo de novo. Chega de noite e não tem reposição, não tem nada disso. Isso vai danificando o cérebro, isso vai danificando a saúde, né? Voltando de novo, elas têm deficiência intelectual, deficiência na marcha, né? No andar, no caminhar, elas sofrem de problemas de autismo, isso provoca autismo nelas, problemas gástricos, nem todos têm, os graus são diferentes, mas a mais velha, dessas duas, a mais velha sempre teve problema gástrico complicado. E é isso, é um problema gravíssimo na fala. A Daniela tem um vocabulário muito curto. A Fernanda, que é a menor, que vai fazer 30 e vai fazer o mês que vem, 34 anos, ela Gilson? fala um pouco mais, mas muito pouco. É isso, a doença é isso. O ideal seria realmente dar uma lida a respeito. Né? Tá, uma boa. Você lembrou agora de uma coisa boa. Se a pessoa quiser se aprofundar nessa informação, onde que ela pode procurar essa informação? Vocês têm isso daí num site, em algum lugar? Reginaldo, quando isso aconteceu, desculpa, quando tudo isso começou a acontecer, eu busquei, sabe, que dá aquela ânsia em você, aquela vontade em você de contar para todo mundo, de falar
meu Deus, tem mais gente por aí que não sabe que tem isso. Eu queria contar para todo mundo, eu queria falar, eu queria me expressar. Aí o que eu fiz? Eu fui lá um desses sites gratuitos e fiz lá, na minha ignorância sobre o assunto, eu fiz lá um sitezinho mostrando tudo o que aconteceu com elas, como é que foi, e colocando alguns links ali muito importantes, talvez os mais importantes que você possa ver na internet, a respeito dessa síndrome, desse problema da creatina com elas. Tá, isso quando eu postar, por exemplo, eu posso colocar é, esses endereços para que as pessoas Pô, possam. claro. Quanto mais gente souber disso e tentar entender isso, melhor para todo mundo, né? com Quiçá a gente, através dessa entrevista, consiga fazer com que alguém descubra que tem esse problema e consiga melhorar a sua qualidade de vida. Porque a minha melhorou bastante. Elas tinham crise convulsiva, o Reginaldo, tomavam anticonvulsivo antes, hoje não tomam mais. Elas não têm mais crise convulsiva. Você pode dizer para elas não são mais epiléticas hoje. Ah, que bom. Tá? É isso. E socialmente, por exemplo, você tem uma festa de aniversário, como que é o comportamento delas nessas reuniões familiares? Reginaldo, não é ruim, não é. São duas crianças não, mas são duas pessoas muito alegres, gostam muito de música, gostam muito de dançar, gostam muito de estar em evidência. Você não pode dar um microfone na mão, principalmente a pequena, porque aí quer tomar conta do ambiente, sabe? Você não pode vacilar, porque se subir no palco, em algum lugar que tenha palco, um abraço, amigo, vai lá e vai querer dançar e fazer. Elas são bem alegres mesmo, bem felizes, né? Tem os seus momentos ruins, tem. Como todo autista tem, elas têm os seus momentos ruins, sim. Mas, na maioria do tempo, são duas crianças, duas pessoas alegres. É, O único problema hoje de uma festa é que elas não podem comer muita proteína, né? é, E toda vez que você vai para uma festa, o salgadinho está cheio de proteína lá. Então, você precisa ficar cuidando, você precisa ficar de olho. Às vezes, até levar comida para elas. você sabe que o nosso cérebro tem duas formas de você guardar uma informação. Uma é um pouco mais cansativa e é o que você tem usado porque não tem outro jeito. É através da repetição. Só que a repetição ela é mecânica e o cérebro, como você também mencionou, ele consome 25% de toda a energia que nós produzimos. Então, você vê que essas meninas entram quase que numa estafa mental quando querem aprender alguma coisa. Esse é um grande. Acontece isso realmente. Isso é um. Eu estou dizendo assim por dedução lógica, né? Daquilo que eu vou estudando e vou lendo. A outra forma de aprendizado são a memorização, ela é um aprendizado, ela traz consigo um aprendizado. E é justamente o maior problema que elas têm, que é essa parte de raciocínio. Então você não tem outro jeito, você tem que ser através da repetição mesmo. É a única forma que sobra para você. Não tem outra. Olha, mas o mais importante é que você e sua esposa são dois guerreiros. Não é fácil passar o que vocês passaram e estão passando. Como você falou, hoje está até bom diante de tudo que foi descoberto, o tratamento e tudo mais. E com certeza nós vamos colocar esse vídeo para todas as partes, para os 5 continentes. Eu vou colocar as palavras chave em hashtag em inglês, em português, em espanhol, que é para poder atender o maior número de pessoas, porque, como você falou para mim antes, se uma pessoa conseguir salvar uma criança, nossa, isso aqui nós já conseguimos, já atingir o nosso Já, objetivo. já valeu a vida, cara. Exatamente. Bom, eu tenho sempre 1 minuto para considerações finais. E você pode ficar à vontade, o tema é livre, você pode falar o que você quiser. O microfone é seu. Ô, Reginaldo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, né, pelo convite, pela confiança, pelo Legal. interesse no assunto. É, te dar os parabéns. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, eu tenho visto as entrevistas e realmente são bastante interessantes, né?
mexer com cabeça, mexer com cérebro, essas coisas é sempre interessante, né? Aí. Sei lá, eu queria te pedir também para que você colocasse, eu não sei como é que você faz isso, colocar esse site que eu fiz, né, um link para esse site, né, das meninas, para que as pessoas que tiverem interesse darem uma olhada, né. Só para você ter um exemplo, rapidinho agora, Fica à dentro do meu vontade. minuto, Nós temos tempo. lá nos Estados Unidos, onde eles estão mais avançados na busca pela cura ou por melhoria de vida, alguns estados americanos, hoje já é obrigatório no exame de pezinho, aquele famoso exame do pezinho, aquele sangue que tira do pezinho da Sim, criança, em alguns estados já é obrigatório nos Estados Unidos, quando a criança nasce, vai lá, faz os testes do pezinho e dentro destes testes todos tem a busca para saber se a criança tem ou não deficiência de creatina. legal. E eu li há um pouco tempo atrás que um desses estados lá dos americanos lá constatou, alguém conseguiu descobrir através do exame de Olha, pezinho que a criança recém-nascida tinha esse problema. Cara, eles não vão passar por tudo que eu passei, eles não vão ter a vida que eu tive, vai ser muito melhor a vida deles por uma gotinha de sangue no calcanhar do pé do menino, da menina, não sei agora. É isso, olha, Reginaldo. aquilo que eu falei para você, vou cumprir, eu vou fazer o máximo possível para Obrigado. que as pessoas saibam, né, elas tenham acesso à informação. E é isso é que nós queremos, cara, que essa informação ela seja tão abrangente que possa realmente salvar vidas. De coração, muito obrigado por essa entrevista. Você não sabe o quanto bom vai fazer para muita gente e eu fico eternamente agradecido. Eu que agradeço, Reginaldo. Agradeço muito mesmo. A todos que estão assistindo, eu também agradeço. Esse momento é mágico, esse momento é único e eu fico muito feliz de vocês estarem assistindo essa entrevista. Por favor, deixem os comentários aqui embaixo. E isso ajuda também bastante, inclusive ao próprio Gilson. Ele vai ler os comentários de vocês e, com certeza, se tiver dúvida, ele vai poder esclarecer. Então, a todos, um grande beijo. Muito obrigado por essa entrevista.